Olá pessoal, vamos aqui agora para a aula de ciências, certo? A gente, quando parou as nossas aulas na escola, a gente estava começando a ver sobre o reino mineral. Então não deu tempo da gente entender de fato o que é esse reino mineral e a gente vai aprender mais aqui, ok? Vocês devem estar lembradas de uma coisa ou outra, mas a gente vai relembrar porque a gente não chegou, creio, a fazer atividade e tudo mais. O reino mineral está relacionado com os elementos não vivos, ou seja, que não possuem vida, mas que também são da natureza. Então veja bem, tudo que está na natureza não quer dizer que seja vivo, né? A natureza é composta de elementos vivos e de elementos não vivos. Isso a gente já viu, vocês devem se lembrar. Então nós temos na natureza elementos que têm vida, que são os animais, que são as pessoas, as plantas, e os elementos não vivos, que são justamente os do reino mineral, certo? Vamos ver que elementos são esses que constituem a natureza, mas que não têm vida. Nós temos, por exemplo, abra o seu livro de ciências na página 10 e acompanhe lá. Se você não tiver o livro, você presta atenção que eu vou ler o que está no livro, tá bom? A gente tem como exemplos de elementos não vivos, de elementos minerais, o ouro, argila, ferro, pedras, a gente também pode falar do barro, da areia, terra, são elementos minerais, elementos não vivos da natureza, tá certo? A água também é um elemento não vivo da natureza e por isso faz parte do reino mineral. O homem explora o subsolo para retirar as riquezas minerais que são encontradas naquele local. O que é explorar o subsolo? Cavar o chão para encontrar alguma coisa. Geralmente eles vão atrás de ouro, de diamante, pedras preciosas, tudo aquilo que tenha valor, certo? Então o homem explora o subsolo, ou seja, abaixo do chão que a gente vê, que a gente pisa, em busca de minerais valiosos. Os minerais podem ser encontrados na natureza na forma líquida, como o petróleo e a água mineral, e na forma sólida, como o ferro e as pedras preciosas, tá certo? Se você tiver livro, vai acompanhando no seu livro. Se você não tem livro, vai prestando atenção. O alumínio e o ferro são importantes metais utilizados nas indústrias, nas fábricas. Com eles são fabricados latas, automóveis, panelas, parafusos, inúmeras coisas que você imaginar, tá certo? Então, os minerais, eles são basicamente a matéria-prima para tudo que a gente conhece, certo? Os homens, para construírem as coisas que nós utilizamos no dia a dia, eles exploram a natureza em busca da matéria-prima, que são os minerais. O ferro, muito principalmente, o petróleo, são minerais muito utilizados na fabricação de inúmeras coisas, tá certo? Então, na página 10 do seu livro você tem a atividade. Se ela já tiver respondida, que agora eu não me recordo, você pula, mas se não respondeu, responda a número 1, a número 2, a número 3, na página 10, tá certo? Faça essas duas atividades do seu livro por agora e responda as outras atividades que tiver aqui na plataforma. Deixa eu ver aqui. A tia vai botar outras atividades também para a gente reconhecer basicamente quais são as coisas que são feitas a partir dos minerais encontrados na natureza. A gente tem, por exemplo, aqui um desenho de um sino, de um anel, a gente tem uma geladeira, um martelo, são coisas do nosso dia a dia que são fabricados com os minerais. Então o reino mineral ele é muito rico porque é dele que parte praticamente todas as coisas que a gente tem, que a gente utiliza, né? Eles são chamadas matérias-primas. Aqui, tem uma atividade assim, circule entre as palavras abaixo as que são exemplos de minerais. Então você tem ali plástico, tecido, metais, argila, areia, couro, não é ouro, é couro,
rocha e madeira. Então veja bem, quais desses elementos são parte do reino mineral? Se você quiser voltar o vídeo para ouvir de novo, você volta e você anota direitinho, tá certo? Eu vou colocar essa atividade aí na plataforma para você responder a respeito do reino mineral. Também vou disponibilizar um vídeo para você entender melhor, para você ter mais conhecimento a respeito desse reino tão rico na nossa natureza, tá certo? E é interessante a gente pensar que muitos dos objetos fabricados que a gente utiliza, principalmente os de ferro, os de alumínio, essas coisas assim, eles demoram muito tempo para se decompor na natureza. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com onde a gente joga as coisas no lixo, por exemplo, porque as coisas ficam lá na natureza se acumulando por muitos anos. E isso faz mal para a natureza, isso não é bom para a gente, tá certo? Tudo que faz mal para a natureza automaticamente faz mal para a gente também. Então tudo que é fabricado precisa ser descartado da forma certa, precisa ser jogado no lixo do jeito certo, porque as coisas demoram a se decompor. Em algum momento elas vão desaparecer da face da terra, é um processo muito lento. Então, se forem jogadas no lugar errado, essas coisas vão ficar afetando a natureza de forma negativa, de modo que vai prejudicar a saúde do ser humano, tá certo? Se ficar muito lixo lá no mesmo lugar por muito tempo, isso libera substâncias extremamente nocivas, ou seja, que fazem mal à natureza. Como eu disse, tudo que faz mal à natureza também faz mal a gente. Então, vamos pensar sobre isso também. Porque aí entra o assunto sobre a reciclagem. O que é reciclagem? Eu pegar um objeto que não tem mais utilidade, que não está sendo usado por ninguém e fazer um novo uso dele, transformar ele num outro objeto. A gente tem, por exemplo, exemplos de cadernos que são reutilizados, folhas que já foram utilizadas e foram recicladas para serem utilizadas novamente. Por que isso acontece? Por que tantos objetos seria bom que fossem reciclados? Porque eles vão demorar demais para se decompor. Eles vão ficar apodrecendo na natureza por muito tempo. E nesse tempo todo eles poderiam estar sendo utilizados por várias e várias vezes. Isso ajudaria a prejudicar menos o nosso meio ambiente e a nossa natureza. Isso tudo faz parte das nossas ações para salvar o nosso planeta. Certo? Então é isso aí. Reino mineral, todos os componentes da natureza que não têm vida. Mas não confundam, eles não são simplesmente componentes que não são vivos. Precisam ser da natureza. Se algo não é vivo, mas não faz parte da natureza, ele não faz parte do reino mineral. Só faz parte do reino mineral aquilo que, não tendo vida, faça parte da natureza, tá certo? Então é isso aí. Até a próxima aula.